Bom dia, hoje dia 17 de março de 2026, terça-feira. O texto bíblico de hoje, Romanos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 16. O título diz: Deus julga as pessoas. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros. Pois quando os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem estas coisas. Mas você que faz as mesmas coisas que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade e toda a tolerância e paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que querem fazer o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Até aqui a leitura de hoje. Deus julga as pessoas. Muitas e muitas vezes já nos foi dito, e a Bíblia cansa de nos falar isso, não julgue os outros para não seres julgado. Lembre que você pode estar julgando pessoas e esquecendo que você faz exatamente as mesmas coisas, mas tem um ditado e um texto bíblico que diz: não tire o olho do cisco dos outros antes de tirar a trave de madeira que está no seu olho. Julgar os outros é fácil para nós. Difícil é aceitar que nós podemos estar fazendo as mesmas coisas ou coisas piores do que aqueles a quem julgamos. Ninguém escapará do julgamento de Deus. E temos que lembrar que Deus conhece os nossos pensamentos mais secretos. Deus sabe como é o nosso coração, o que vai dentro dele. Conhecer a lei de Deus, conhecer o manual da vida, mas continuar cometendo toda sorte de julgamento e erros que vão contra a lei, contra a palavra de Deus, isso leva à condenação. Especialmente porque conhecemos a verdade e sabemos o que é certo e o que é errado. Mas se continuamos agindo, mesmo conhecendo de forma errada, isso pode, sim, ser muito pesado no julgamento de Deus lá no fim dos tempos. O nosso coração, como diz aqui no texto, é duro e teimoso, pois escutamos, ouvimos e temos a oportunidade de aprender sobre a lei, sobre a palavra, sobre os mandamentos,
sobre o Evangelho de Cristo todos os dias da nossa vida. E podemos, com isso, aprender os caminhos corretos para não cometer estes erros. Mas aí vem a natureza humana, o coração duro e teimoso, que sempre de novo volta para as coisas do mundo. Lembrem-se que Deus julgará cada um de acordo com aquilo que ele fez, e não haverá desculpas no dia do julgamento. Persevere na sua fé, persevere em cumprir o evangelho do amor de Cristo, para buscar a glória, a honra e também, com isso, a vida imortal no paraíso. Não seja egoísta. Não pense que rejeitar a palavra de Deus em determinados momentos vai te ajudar. Não vai. Não seja egoísta com as pessoas, se julgando melhor do que os outros, pois isso também te afasta do Evangelho de Deus. Deus trata a todas as pessoas igualmente. As oportunidades para alcançar a paz e a salvação são iguais para todos. Mas é nós que escolhemos qual caminho vamos seguir. Não conseguimos deixar de pecar, mas podemos e devemos pedir o perdão e procurar evitar de todas as formas cometer o pecado. Não haverá ninguém que consiga isso, mas conseguirá sim se ajoelhar e pedir o perdão de Deus, porque Ele nos olha com amor, Ele nos olha com carinho e Ele nos quer perto dele. Por isso, nos dá sempre de novo a oportunidade de receber o seu amor. Quem não cumpre a lei está afastado de Deus. E aqueles que não conhecem a lei de Deus não serão julgados com a mesma severidade, porque não conhecem a lei. Mas nós que conhecemos a lei de Deus, conhecemos a sua palavra e sabemos o que é certo e o que é errado, nós seremos julgados com base na lei de Deus. E ela vai pesar muito no dia do julgamento final, se nós não a cumprimos, se nós não tenhamos procurado cumprir com elas. A lei, o mandamento, o evangelho, elas mostram a maneira como deveríamos agir e como ela deveria estar escrita em nossos corações. Se nós temos o amor do Evangelho de Cristo e as leis escritas no nosso coração, com certeza, cuidaremos para não julgar ao próximo, para não julgar aos irmãos e para sempre manter a trave de madeira que está em nossos olhos fora deles, para enxergarmos o amor, a misericórdia e a salvação preparada por Deus para todos nós. A nossa consciência muitas vezes nos julga e nos mostra os erros que nós cometemos. Preste atenção. As coisas que não funcionam direito, que lhe incomodam e tiram o sono, muitas vezes é sua consciência lhe falando que o que você está fazendo não agrada a Deus e não o encaminha para a vida eterna. Pare, pense e estude mais as leis, o Evangelho, a palavra de Deus, o manual da vida, para que você possa ter uma vida mais tranquila e a certeza de que um dia, quando Cristo voltar para julgar este mundo, você possa ser colocado à sua direita e adentrar as portas das mansões celestiais. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que possamos evitar julgamentos para que não sejamos julgados com maior severidade, por conhecer as leis, os mandamentos e a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de todos nós neste dia. Nos encontramos, se Ele assim o permitir, amanhã. Bom dia.